sou chefe chocolatier e tenho uma loja de chocolates que leva o meu nome, Renata Araceli Chocolates, e sou embaixadora da Calebo aqui no Brasil. O que eu vou ensinar para vocês hoje é como diluir os corantes lipossolúveis em manteiga de cacau, para depois você poder pulverizar. Então aqui, ó, eu tenho 7 cores já do Gran Chef e eu vou ensinar primeiro a fazer a diluição do corante amarelo. Então para isso é muito fácil e a gente tem algumas dicas só para te ensinar. Então primeira coisa, qual é a porcentagem de corante que você vai usar? Esses amarelo, vermelho, azul, verde, preto e laranja são 5% com relação à manteiga de cacau. E o branco a gente coloca 10%, tá? Então aqui no amarelo eu tenho 5 gramas de corante, lipossolúvel, porque tem que ser dissolvido em gordura, então tem que ser só líquido. A gente vai peneirar. Esses grãozinhos que ficam aqui na peneira não tem problema, você pode só passar por sobre a peneira. É só para deixar o corante mais solto e para ficar mais fácil de você depois dissolver na manteiga de cacau. Então aqui eu já tenho 5 gramas de corante peneirados e a gente vai dissolver isso com a manteiga de cacau. A manteiga de cacau aqui é super fácil, você pode derreter no micro-ondas ou derreter também no banho-maria. Então a dica primeiro que é peneirar, a segunda é colocar só um pouquinho dessa manteiga e a gente vai fazer uma pastinha com esse corante e depois a gente vai completar com 100 gramas de manteiga de cacau novamente, tá bom? Então aqui a gente só vai misturar bem, ó, até virar uma pastinha, tá? Aí agora a gente vai adicionar 100 gramas de manteiga de cacau. Sempre tem que pesar, tá? Para o corante ter maior desempenho no seu produto. Aqui a gente vai colocar 100 gramas. O ideal da tua manteiga de cacau é que ela esteja em torno de 45 graus derretida. Então aqui eu tenho 100 gramas de manteiga e 5 gramas só de corante lipossolúvel. Então você vê que tem um bom rendimento do corante, tá bom? Então aqui eu vou misturar. E outra dica que eu vou te dar agora, o que é? É que depois de você misturar com a colher, o ideal é você vir com o mixer e mixar a mistura. Com o mixer você vai ver que o corante seu junto com a manteiga vai ficar bem mais forte a tonalidade. Por quê? Porque o mixer vai emulsionar melhor essa mistura. É só um pouquinho mesmo, ó. Deu pra ver a diferença, né? Quando a gente mistura só com a colher, ela fica meio transparente. E após mixar, ela fica com um tom bem mais amarelo, tá? Então, isso aqui já tá pronto. Muito facinho de fazer. Você vai fazer a mesma coisa com todos os outros corantes. Então, o que eu faço pra gente agilizar esse processo? Como eu comecei com a manteiga amarela, agora eu venho com a cor, né, parecida com ela, que é o quê? Que é o tom vermelho. Tá? Então você pode fazer isso com todos os corantes e depois a gente vai manter nessa temperatura aqui em torno de 40 a 45 graus. Então novamente, só pra gente reforçar como é que você vai fazer. Para todas as cores, tá? Todas as cores da linha Gran Chef. Vamos peneirar. Pode passar a colher. Vamos colocar um pouquinho mais de manteiga, só um pouquinho novamente, tá? Para formar a pasta. Mistura bem. Agora a gente completa com a manteiga, com 100 gramas. Então, para recordar, é 5% se a gente contar em porcentagem, tá? Ou aqui, senão você coloca 5 gramas de corante para 100 gramas de manteiga de cacau. E vamos emulsionar. E aqui eu tenho o meu corante vermelho. Bom, agora a gente vai o que? Vai dissolver o corante branco, tá? A única diferença desse corante branco, o que é? Que a porcentagem dele vai ter que ser um pouquinho maior. Em vez de ser 5% como os coloridos, nesse branco a gente vai usar 10%. Então eu vou ter 10 gramas de corante para 100 gramas de manteiga de cacau. O método de fazer é sempre o mesmo, a gente peneira sempre, ó. Pode passar uma colher também, para deixar o corante bem levinho, para ele poder ser melhor misturado com a manteiga.
Então aqui a gente tem mais um pouquinho. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer uma pastinha primeiro. Então você vai pesar aqui, você coloca só um pouquinho, só para fazer uma pasta mesmo. Essa é a forma mais prática de você derreter, tá? De você dissolver. Já virou uma pastinha e a gente vai agora completar 100 gramas de manteiga de cacau. Agora, principalmente esse branco, olha, como vocês vão ver, a gente só tá misturando com a colher, né? Então, o que você consegue ver aqui, ó, que ela tá ainda amarelada. Então, mesmo você adicionando mais corante, ele não vai ficar tão branco. Por quê? Porque você primeiro precisa emulsionar com o mix, tá? Aqui a gente mistura, ó, ele fica um pouquinho mais branco, mas ainda tá um pouquinho amarelado. Mas o corante que tá aqui, ele é o suficiente para você ter um tom branco, tá? Então, essa concentração de 5% para os coloridos e os 10% para o branco é onde você vai ter o melhor rendimento do seu corante, tá? Então agora, ó, a gente vai mixar novamente. Então aí eu quero que vocês vejam bem, ó, que fica bem diferente a cor, né? Olha só, agora tá um branco mesmo, tá? Então a dica daqui, o que é? É você pesar direitinho 5% de corante colorido, 10% de manteiga de corante branco, para 100 gramas de manteiga de cacau, peneira e depois mixa, tá bom? Então aqui, ó, você já tem as cores prontas. E o ideal que é, se você trabalha direto com essas manteigas, você pode fazer a diluição de todos os corantes e deixar guardado assim, junto com a manteiga de cacau, tá? O ideal seria vocês manterem sempre esses corantes dessa forma líquida dentro de uma estufa. Ou se você não tiver uma estufa, você pode deixar, ela vai acabar endurecendo, mas aí você coloca no micro-ondas ou você coloca no banho-maria e vai estar pronto para o uso. Bom, aqui você já viu o passo a passo de como diluir o corante na manteiga de cacau. Então eu fiz o branco, o vermelho e o amarelo. Agora eu vou terminar de fazer com o azul e o verde, porque depois eu vou ensinar vocês a como obter cores secundárias a partir desses corantes, tá bom? Bom, aqui eu já tenho todas as minhas cores prontas, todas elas foram diluídas na manteiga de cacau. Então só para você ter uma noção de rendimento, um potinho desse daqui, ó, rende 600 gramas de manteiga de cacau colorida para você pulverizar o que você quiser, tá? E o branco, ele vai render 1 kg de manteiga de cacau colorida. Então é um potinho, você consegue fazer muitas pulverizações, rende muito, tá? Bom, aqui eu já tenho todos os meus corantes diluídos na manteiga de cacau e o que eu vou ensinar agora a vocês é obter cores secundárias ou terciárias a partir dessas cores primárias, tá bom? Então aqui o ideal é o quê? Nunca, para você obter uma outra cor, nunca pese no pó. A gente tem que fazer as misturas a partir do corante já diluído na manteiga de cacau. As manteigas em torno de 45 para que haja uma melhor emulsão delas, ok? Então aqui, primeiro a gente vai fazer uma que é o lilás, tá? Essa cor aqui é uma cor nova da Gran Chef e ela é bem roxa, ela fica muito linda depois no bombom. Então aqui a gente já tem um roxo que é bem escuro, que você pode usar a porcentagem de 5% em cima da manteiga de cacau. E aqui a gente vai fazer um lilás, então bem clarinho, bem cor pastel. Então aqui o que eu faço? Eu vou ter o roxo e vou ter o branco. Eu vou colocar 25 gramas de manteiga de cacau branca para 5 gramas de manteiga de cacau roxa. Então a gente vai misturar os dois. Então assim, é muito simples se você quiser obter essas cores secundárias ou terciárias, tá? Basta vocês ficarem misturando os corantes até você chegar na cor desejada. Então aqui eu quero um lilás, então a minha base vai ser branca. E aí eu adiciono só os 5 gramas de purple, tá? Que é o roxo. Aqui eu só vou misturar. Tá vendo que ele fica muito mais fácil de você emulsionar. Então esqueça de misturar os pós e vamos misturar só a manteiga de cacau colorida juntas. Aí você vai ter as cores secundárias ou terciárias, tá bom? Então essa daqui, olha, é o lilás. Olha que cor mais bonitinha, tá? Ó, é uma cor pastel.
E se você quiser, você vai colocando mais, se você quiser mais claro, você coloca mais branco. Se você quiser um pouquinho mais intenso, então aí você coloca mais roxo. Então isso é a base para vocês. Misturem sempre a manteiga de cacau pronta. Então essa daqui é o lilás. E aqui para vocês terem uma ideia, eu vou fazer agora a cor de lavanda, que é o mesmo corante branco com o corante roxo, só que as proporções são diferentes. Então aqui eu vou ter 25 de branco para 25 de roxo. Aí você vai ver que vai ficar com uma cor muito mais intensa, né? Então aí você vai ter uma cor de lavanda, que aqui na loja que eu tenho é essa cor que eu faço no bombom de lavanda com mel, tá? Faço pra tudo direitinho, tem que estar bem pesadinho e aqui a gente só vai misturando. Ó, tudo com somente 2 corantes, né? Então aqui é muito fácil, porque aí você só tem corante roxo e corante branco. Você pode colocar desde a cor mais fraquinha e vai adicionando mais roxo até você ter uma cor mais intensa. Então aqui você consegue passar por vários tons, tá? E aqui eu fiz 2 para vocês terem uma ideia de como fica. Então esse aqui 25 de purple, de roxo, e 25 para branco. E esse aqui 25 de branco para 5 gramas só de manteiga de cacau, tá? Então aqui são as minhas dicas. Então aqui eu tenho lilás e roxo. Se você quiser fazer agora uma outra cor também, a gente tem o vermelho e o branco. Então misturando os dois, né, a gente vai ter um rosinha, tá? Um rosa um pouquinho mais intenso. Então a gente vai colocar os 2 corantes novamente. Tenha certeza que está bem diluído, tá? Façam como eu ensinei, passem o mixer para você diluir fácil e você ter uma cor mais próxima do que você quer. E aqui nesse caso eu tenho 50 gramas de corante na manteiga de cacau branca e eu tenho 10 gramas de vermelho. Então aqui já ficou também, ó, um rosinha mais claro. E aí a mesma coisa do que a gente faz com o roxo. Você quer mais claro, então coloca menos vermelho. Você quer mais intenso, então você coloca mais vermelho, tá? Então essa aqui é a minha outra dica, que é um rosinha mais claro, bem corzinha pastel. Aí agora vamos fazer umas outras cores mais intensas. Então aqui, ó, todas essas duas eu só misturei branco com uma outra cor. Agora aqui a gente tem algumas coisas mais complexas, né? Que é pra gente colocar 3 tipos de corante. Essas aqui, todas as bases foram brancas em cima. Agora aqui a gente vai fazer um verde, é um verde limão. Então eu vou ter amarelo, verde e branco, tá? Aí aqui pra fazer esse verde a gente precisa de 50 de amarelo, 9 de verde e 1 grama só de manteiga de cacau branca. Então, para esses casos, se você não tem, você pode usar uma balança com maior aferição, né, que pesa de 0,01 gramas, o que for, ou senão você dobra a receita. Se a sua balança só pesa 2 gramas, então você dobra a porcentagem de todas e você tem uma quantidade maior, tá? Então aqui a gente vai colocar o amarelo, o verde. Então só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho amarelo e verde. Olha como muda a cor, eu adoro esse verde limão, eu acho que tem uma cor bem viva, né? Dá pra você fazer muitos tons diferentes. Então aqui eu só tenho amarelo com verde, você pode trabalhar assim. Se você quiser, eu coloco um pouquinho de branco também, e aí ele vai dar mais uma clareada ainda no tom. Vamos misturar. Você viu que já mudou o tom, né? Então isso que é legal, porque você tem todas as cores primárias da Gran Chef e depois você pode usar a sua criatividade e criar a cor que você quiser, tá? Então, ó, se eu não tivesse colocado branco, ele ficava um verde limão mais intenso, mas colocando um pouquinho de branco, ele fica mais vivo, tá? Então isso é o barato de você estar criando as cores, tá? Você pode ter trocentas mil cores, você pode ter trocentos mil bombons com cada cor, uma diferente de cada, com sabor. Então, super simples. E agora a gente vai fazer mais uma dica para vocês, que é o nosso azul Tiffany's, né? Que todo mundo pede, quem trabalha aí com chocolate, com confeitaria, é uma cor super na moda. Pro Tiffany's eu tenho 55 de azul, 50 de branco e 20 de amarelo. Então vamos misturar. Aqui, ó, colocando só branco com azul, você já vai ter o quê? Um azul bebê, né? Misturando só essas duas cores, ó. Você tem um azul
E o que é cor Tiffany? Ninguém sabe definir muito bem, porque é um azul esverdeado ou é um verde azulado. Então por isso que nessa daqui a gente coloca o azul e o amarelo, que vai dar sempre um verde, tá? Então ele vai ficar um azul mais esverdeado. Colocando amarelo, já muda completamente a cor. É muito legal, eu adoro fazer essas combinações de cores. Então o bacana é você criar a cor que você precisar, tá? A partir das primárias você vai ter as secundárias e as secundárias você pode ter depois as terciárias. Então se eu misturar o verde com o lilás, vai ter uma outra cor, aqui são já duas cores já secundárias. Então aqui você pode inventar e desenvolver a cor que você quiser, tá? Mas olha, fica perfeito. Então aqui eu já tenho as minhas dicas para vocês de como vocês obterem cores, né, diferentes do que você já tem encontrado em pó. E lembre-se que é sempre bom misturar sempre a manteiga de cacau já colorida. É muito mais fácil de você emulsionar e você consegue ver também as cores mais facilmente. Outra dica é o que? Nunca comece com uma porcentagem de uma cor escura. Por exemplo, se você quer uma cor mais clara para frente. Então o ideal é, se eu quiser fazer um verde claro, que nem eu fiz esse daqui, eu vou pegar primeiro um amarelo, né, que ele é um tom mais leve, e aí eu venho e ponho devagar o verde, porque o verde é mais intenso. Então se você começar ao contrário, você vai começar a colocar muito corante e você vai acabar no final com 1 kg de manteiga de cacau colorida. Então a dica é, comece primeiro com a cor clara e vai adicionando a cor escura depois, tá bom? Então com esses corantes todos prontos, agora a gente vai fazer a pulverização dos bombons. Bom, as nossas manteigas já estão todas prontas, com as cores que vocês desejarem fazer, né? E aqui agora eu vou ensinar vocês o que é como pulverizar. Então aqui eu vou ter chocolate, manteiga de cacau branca e manteiga de cacau da cor Tiffany's. E eu vou precisar também do meu pulverizador. Primeiro eu vou fazer o que? Uma decoração no meu molde. Então eu tenho que medir a temperatura da minha manteiga, então isso é um passo muito importante. Você diluiu o pozinho na manteiga de cacau a 45 graus e você precisa baixar a temperatura dessa manteiga até 30 graus. Então aqui você vai usar um termômetro bem aferido, pode ser um digital, que é o melhor, e tem que marcar 30 graus. Então no 30 graus a gente vai fazer a decoração do nosso bombom. Então aqui eu tenho um pincel, pego a manteiga de cacau branca, eu só vou espirrar dentro da forma, tá? A forma que a gente está usando aqui é uma forma de policarbonato, que é a melhor forma que tem para você trabalhar para fazer um bombom, que vai dar muito mais brilho pro seu produto, tá? Então aqui, ó, é a decoração, tudo branquinho. A decoração vai ser branca e depois eu vou pulverizar com a cor Tiffany's. Então, ó, eu pinguei, né? E agora eu vou limpar o excesso. Então eu coloco só o molde de cabeça para baixo e vou limpar a minha forma. Então essa vai ser a nossa decoração. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai pulverizar. A gente vai aplicar a manteiga de cacau colorida. Aqui é a mesma coisa, tá? Então aqui você vai esperar esfriar um pouquinho, deixar a decoração endurecer e aí você vem com a cor que a gente colocar no compressor. Aqui é a cor Tiffany's. Aqui eu já tenho meu pulverizador com as pistolas certas, tá? A gente vai colocar a manteiga no pote. Ela tem que estar a 30 graus, ela tem que estar líquida, não pode ter nenhum pedacinho de chocolate endurecido, senão vai entupir a nossa pistola, tá bom? Então aqui eu já tenho, agora é só ligar e a gente vai pulverizar. Aí aqui eu pulverizei e aqui novamente a gente vai limpar. Você pode limpar de duas maneiras, ou passando aqui embaixo num tecidinho, no Perflex, ou você pode esperar endurecer e raspar com uma espátula, que aí você consegue aproveitar toda essa tinta também que ficou fora do molde. Ou você limpa assim, e aí se você for limpar aqui no crossete, ele tem que estar úmido ainda, porque aí toda a tinta vai ficar aqui no paninho. Agora a gente vai esperar esfriar e aí depois é só colocar o chocolate temperado. Eu vou fazer com chocolate branco porque a cor fica mais viva. Você pode fazer com outra cor também de chocolate, ou amargo, ou leite. Só que no branco a cor fica mais viva, então ela fica assim mais bonita. Você pode fazer com qualquer tipo de chocolate.
esperou esfriar, esperou endurecer e aí você sai em formato. Bom, esse daqui então foi o molde que a gente pulverizou, né? E aqui, ó, ele já foi formado com chocolate branco e esse é o resultado que você vai ter. Então, você pode perceber que tem bastante brilho. Todos esses têm muito brilho, por quê? Porque a gente pulveriza a manteiga de cacau antes do chocolate, tá? Então, assim, é a qualidade da matéria-prima que a gente está usando e a qualidade também dos nossos moldes, tá? Ele tem que ser bem duro, bem rígido, para ter maior contração e dar mais brilho para o nosso bombom. Aqui eu trouxe também algumas ideias que vocês podem estar fazendo, né? Aqui a gente tem um formatinho de quenelle, aqui eu pintei com pincel. Esse daqui também, ó, é com pincel. Esse aqui eu usei o verde. Aqui eu também, ó, eu tenho verde aqui e verde aqui. Só se vocês vão ver que tá diferente o tom. Então o que faz a diferença de tom? É o mesmo corante que eu usei, só que esse daqui ele fica mais escuro porque é feito com chocolate ao leite. E esse aqui é feito com chocolate branco. Então lembram que eu falei que quando você usa chocolate branco a cor fica mais viva. Mas os dois são bonitos, acho que os dois são bem similares, mas esse daqui é o que eu gosto mais, tá? Que ele tem um brilho assim mais sutil também. E esses aqui são os da quenelle. Eu tenho aqui, ó, eu pulverizei com corante vermelho, fiz uma decoração muito de levinho aqui de amarelo. Essa outra quenelle eu fiz também com corante e com corante branco e só coloquei depois aqui um chocolate ao leite. E tem esse daqui que eu acho muito lindo também, que é o corante preto. E aí, como é preto e eu quero um sabor mais intenso também no bombom, no recheio que eu vou fazer, então eu fiz também com chocolate amargo. Então tudo isso aqui são ideias para você brincar e curtir em casa ou curtir no seu emprego, na sua loja, na sua fábrica, que dá para brincar muito usando os nossos corantes, usando o nosso pulverizador. E cada um vai ser diferente um do outro, então basta ter bastante criatividade, que aí você consegue criar uma gama infinita de cores para produtos bonitos e brilhantes depois no final. Bom, agora eu vou dar algumas dicas para você de como você ter a pistola em manutenção, tá? Porque ela pode dar uma entupida, porque aqui a gente está passando a manteiga de cacau. E a manteiga de cacau ela é líquida só quando ela está aquecida. Então, se abaixar a temperatura aí de 20 graus, a manteiga de cacau endurece. E aí pode comprometer todo o encanamento aqui da pistola e pode entupir. Então, uma das dicas é, se você vê que está começando a entupir ainda, você vem com um soprador térmico e você, ó, pré-aquece o bico, tá? Não faz muito forte na parte de plástico, senão vai poder derreter, tá? Mas coloca de levezinho, ó, no bico, na saída do bico, dos dois lados. E aqui na parte de metal também que tá aqui, né? Na interseção entre o copo e a pistola. Então isso vai ajudar muito a não entupir a tua máquina. Depois que você usar e fizer todas as pulverizações que você tem para fazer os moldes, o que você pode fazer para lubrificar e também para o quê? Para tirar o excesso de manteiga de cacau, para evitar que entupa. Então eu tenho óleo de cozinha, eu esquento o óleo de cozinha e aí eu vou fazer, ó, a mesma coisa que eu faço para pulverizar. Então o que eu estou fazendo com esse óleo? Esse óleo na verdade ele está quente, que é para dissolver toda a manteiga de cacau que está lá, que está começando a endurecer, e ela vai limpar todo o canal. Então aqui, ó, é só óleo de cozinha, você pode usar um óleo de cozinha mais barato, que é o óleo de soja. Cuidado, porque o óleo aqui tá quente. A gente vai ligar só o conversor e a gente vai pulverizar, tá? Pulverizar até que saia tudo bem limpinho. Tá vendo, ó? Aqui, ó, o óleo já passou por todo o encanamento aqui da pistola. E o que eu tô pulverizando aqui, ó, é só óleo, né? Então eu sei que, ó, o encanamento dele não tá entupido. Então isso é a melhor maneira de você o quê? Evitar que entupa. Então depois do seu serviço, depois de pulverizar tudo que você fez, vem, esquenta um pouquinho de óleo, coloca na caneca e pulveriza até você ver que tá saindo só o óleo e que não tem mais nenhum rastro de manteiga de cacau colorida. O restante do óleo aqui você vai descartar. Você vai desrosquear aqui. Esse copinho você pode lavar com água morna, água quente e sabão neutro. A gente vai desroscar aqui o outro cabo. E você pode depois dar uma limpada para manter tudo bem organizado, bem limpinho. E se você tiver uma estufa, você guarda a sua pistola
na estufa, que vai manter ela sempre quente. Se você não tiver essa estufa e você não tem onde você armazenar em um local quente, por exemplo, aí você faz o que? Você passa esse óleo, tá? Aí você vai ser obrigada a passar esse óleo para você manter a sua pistola sempre pronta para o uso, tá bom? Outra dica que eu vou dar também aqui para vocês é: se entupir muito, você esqueceu, trabalhou, pulverizou tudo e não deu tempo de você fazer todo esse processo de limpeza, a outra dica é o que? Você vem com uma panela, coloca água e deixa a água bem quente, deixa ferver, coloca uma bacia aqui dentro, vem com a pistola que está entupida, coloca aqui dentro e você tampa, tá? Então você vai ter que deixar aqui por um bom tempinho até toda a manteiga de cacau que tá na pistola, que tá entupindo a pistola, ela volte a derreter, tá? E para ela desentupir. Depois que você conseguiu isso, aí você vem, passa o óleo quente de novo e aí ela vai estar desentupida. Com os corantes da Gran Chef lipossolúvel, você também pode o quê? Colorir o seu chocolate, tá? Então a dica que eu dou, o que que é? É você pesa o corante, peneira, coloca um pouquinho só de manteiga de cacau. Aqui eu pesei 1,5 gramas de corante vermelho lipossolúvel e eu vou diluir com um pouquinho só de manteiga de cacau. Então eu coloquei 6 gramas de manteiga de cacau. Então aqui a gente vai misturar e fazer aquela mesma pastinha, tá? O ideal aqui é o que? Você colocar o corante e dissolver um pouquinho só de manteiga, porque se você usar aquela manteiga que a gente já colocou para pulverizar, lá tem o que? 5 gramas para 100 gramas de manteiga, tem muita gordura. Então, na hora que você quiser uma cor muito intensa, você vai acabar alterando a textura do chocolate, ela vai ficar muito líquida. Então, o ideal é isso: pesa o corante, peneira, coloca um pouquinho só, né, de manteiga de cacau, só para ficar, ó, uma pastinha. E aí você vem com o chocolate branco. O ideal é que o chocolate já esteja temperado, tá? É mais fácil de você obter a cor assim. Então aqui, ó, eu vou colocar então, só para vocês terem uma ideia de porcentagem, eu coloquei 1 grama de corante, 5 gramas de manteiga de cacau. E aqui eu vou colocar agora 75 gramas de chocolate branco temperado. Então, vamos lá. E aí você pode usar os corantes, o chocolate branco colorido se você não tiver um pulverizador e você quer trabalhar com um bombom colorido também, tá? Dá pra você fazer da mesma forma. Então aqui, ó, 75, e aqui é só misturar. E colocando só um pouquinho de manteiga, você não vai alterar a textura do chocolate. Não vai ficar muito líquida, tá? E você pode atingir a cor que você quiser. Então aqui, ó, eu tenho 1 grama de corante para 75 de chocolate. Então se você quiser uma cor mais intensa de vermelho, então aí você já começa a pesar 1,5 gramas, 2 gramas de corante e aumenta um pouquinho só também da manteiga de cacau, só para que dar liga e formar aquela pastinha. E depois adiciona o chocolate branco, tá? Então aqui, ó, a gente chega nessa cor, nesse tom de vermelho. E aí você já pode usar para fazer os seus bombons ou para fazer peças decorativas. Bom, agora eu vou ensinar vocês a fazer uma outra técnica com a manteiga de cacau. E a única coisa que a gente vai alterar é o que? A gente tem o mesmo compressor, a gente só vai ter uma pistola diferente, porque o bico dela é um bico maior e a gente vai fazer o efeito veludo. É muito simples também, a gente tem a pistola, a gente só vai atarrachar aqui na mangueira. Você, para fazer o veludo, você tem que ter essa pistola, tá? Porque para fazer a pulverização nos moldes, para sair brilhante, o buraquinho aqui é menor, tá? O número da pistola é menor. E aqui pro veludo ele tem que ser maior, porque a gente quer que tenha aquele efeito de vários pontinhos, e os pontinhos não podem ser muito pequenininho. Quanto maior o pontinho, mais bonito vai ficar, tá? Então aqui eu tenho copo também, é só atarrachar. E a mistura que eu vou aplicar no veludo é uma mistura diferente. Então aqui eu coloquei 15 gramas de corante lipossolúvel Gran Chef vermelho, coloquei 100 gramas de manteiga e coloquei 200 gramas de chocolate branco a 45 graus. Então você faz do mesmo jeito, você pega o corante, peneira, coloca um pouquinho de manteiga, mistura, vira pasta, coloca o restante da manteiga e depois coloca o chocolate branco. 45 graus, misturou bem, passou o mixer, aí nesse caso você vai ter que temperar essa mistura,
tá? Eu vou temperar porque eu quero que o meu chocolate ele fique mais estável depois que eu aplicar no meu produto, que pode ser uma torta, pode ser só um chocolate. No caso aqui que eu fiz pra você, a gente vai pulverizar efeito veludo numa flor, então a flor vai ser vermelha. Então, para que essas gotinhas permaneçam mais estáveis, eu tempero o chocolate antes. Bom, agora a gente vai pulverizar e fazer o efeito veludo. O truque também dessa técnica é o quê? Todo produto que você quer que tenha efeito veludo, ele tem que estar congelado, tá? Então aqui eu fiz uma flor de chocolate, eu usei aqui a forminha de quenelle de bombom e eu fui montando a pétala, né? Tô pétala por pétala. Aqui então, eu acabei de montar, eu deixo no freezer em torno de 10 a 15 minutos, porque ela tem que estar bem gelada, porque à medida que eu vou pulverizando, já vai formando o veludo. Então vamos fazer, coloco aqui ó, na caneca, agora a gente vai pulverizar. Bom, aí aqui ó, depois de pulverizar, eu deixo a flor descansar aí por umas 6 horas no ambiente com ar condicionado, tá? Para que quando você coloca o dedinho, ela fique seca. Então tem que esperar o chocolate cristalizar direitinho aqui por todas as pétalas e depois de 6 horas aí você já pode segurar que aí não vai estar melado, né? Aqui ainda tá um pouquinho molhado, tá úmido que a gente acabou de fazer. E aí se você quiser colocar um pozinho, alguma coisa brilhante, aí você coloca nesse momento que ela vai ficar grudadinha nas pétalas. Então aqui no caso eu tô usando folhinha de ouro. Bom, o legal que a gente aprendeu aqui, a gente aprendeu a fazer as manteigas de cacau colorida, a usar o compressor e a gente aprendeu também essa outra técnica que é só trocar a pistola com um buraquinho maior e a gente consegue fazer esse efeito veludo. Esse efeito veludo você pode fazer em tortas, em cremes geladas, em várias peças de chocolate. Aqui no caso a gente fez a flor, tem um pavê bem bonito, você pode usar outras cores também, o preto também fica bem bonito. E aí sempre colocando chocolate cristalizado na receitinha do veludo, tá bom? Então essas foram as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado e vamos brincar com chocolate e com manteiga de cacau colorida.